Ei, Gladys. Isso aí eu entendo. Ei, Gladys. Sim. Eu quero pegar nessa vertente aqui, porque isso é um problema meu, tá? Eu não sei se isso aconteceu com você quando você, a partir que você começou a aumentar o seu repertório, estudou, né? Expandiu o seu repertório em várias áreas da vida, e aí você começou a ficar mais prominente, né, nos assuntos. Você, como você controla as... Porque assim, eu peguei, para ser bem blunt, para ser bem claro e direto, eu comecei a ficar com raiva. Eu não tô dizendo que com essa pergunta minha que eu sou o cara mais inteligente do mundo, não. Até a verdade, quanto mais eu estudo, né, o paradigma, né, o paradoxo, né? Quanto mais você estuda, mais você entende que você não sabe nada, né? Sim, com certeza. Aí o que acontece? O meu problema sabendo que o meu pai fez o melhor, né? Entendendo e tentando manter essa mindset, essa mentalidade de que ele fez o melhor, ele é limitado, ele fez o melhor dele. Eu passei a pegar um nojo de gente burra, pra ser bem direto ao ponto. Cara, você assim, acredita assim que eu passei um período, cara. Como é que você... Já terminou ou não? Não, deixa eu elaborar mais um pouquinho. Como é que você controla essa desumildade que vem com a capacidade de intelectual, tá entendendo? Porque assim, como eu convivo com meu pai no momento, ele vai embora vai voltar pro Brasil em outubro, mas tipo assim, tem hora, cara, que ele fala umas bobagens, sabe aqueles assuntos de bobo, sabe, de putaria, de besteira, besterol. Ele sempre foi o cara mais engraçado dos meus tios, por exemplo, tá entendendo? Ele no meio da galera ali. Ele nasceu com o arquétipo do homem bobo. Isso. E, mano, eu não sou esse cara. E depois que eu comecei a estudar e eu vi o que esse ser o homem bobo da família, tipo assim, é legal pros meus tios, porque faz os meus tios rir. Mas pra quem é filho dele, não é legal, não. Tá entendendo? Não é legal. E aí eu vi o tanto que essa questão de ser um arquetipo do homem bobo fez minha mãe sofrer, por exemplo, a vida que ele não conseguiu dar pra minha mãe, tá entendendo? E eu comecei a pegar um nojo, assim, disso. Assim, tanto da pessoa quanto essas ações, essas piadinhas, sabe? Que quando ele começa a soltar isso agora, quando eu chego, por exemplo, se eu vou em algum lugar com ele e ele começa com essas graças, eu já começo a ficar com raiva, velho. Tá entendendo? É sério, pô. É sério. Não, mas eu sei, eu já passei por essa fase. Veja bem, vamos lá. Como é que você desenrola aí esse negócio? Então, vamos que eu desenrolo. Todos os arquétipos têm o lado sombra. Se você nasceu com arquétipo governante, por exemplo, qual é o seu lado sombra do arquétipo governante? As pessoas têm dificuldade de confiar, você tem dificuldade de conexão com as pessoas, porque você veio para liderar, gerenciar, presidir, e pessoas que têm essa fragilidade, que veio da falta de identidade dos pais, ela vai ter essa dificuldade de conexão. Entendeu? Aí não se conecta com você. Mas aí tudo bem, porque o todo divino fez com que todos os arquétipos eles pudessem estar presentes em toda a sociedade. Porque para até para uma comunidade, religião, seita, instituição, empresa, ela existir com eficiência, ela tem que ter pessoas, pelo menos dos arquétipos, que fazem com que aquilo ali funcione. Conseguiu entender até aí? Sim. Então vamos lá, veja bem. Aí agora você imagine só, tipo, como seu pai conseguiu lidar com isso. Aí você acha que ele não se tornou, ele não é um homem 100% feliz e completo, devido ao arquétipo do homem bobo, que ele não queria ter. E cara, você foi tão cirúrgico agora, porque quando você falou, lá no minuto 40 e pouco, eu fiquei prestando atenção, você tava falando da questão da pessoa não conseguir controlar a energia sexual. Tá entendendo? Sim. E aí conectou certinho. Então, quem não tem controle sobre essa energia sexual, já não consegue também criar. Aí já não tem controle sobre a vida e nem o que ele ganha, prosperidade. E já vai um efeito dominó, não é? Isso. Agora, veja bem. Agora, qual é a luta maior do seu pai da questão do dinheiro? Repare, aí você me pergunta, você virou de... Não sou nada disso, eu vou estudar que é um padrão. Por ele ser o arquétipo, por ele ter nascido um pouco do homem do arquétipo bobo, aí ele teve que usar um pouco do financeiro dele para poder conseguir ter relação sexual. Porque o instinto sexual está dentro de todo ser humano. Lembre, ele é a essência da vida. É o que cria toda a realidade.
E aí o que acontece? Por isso que o governo, pô, o governo, quando ele já entende isso, e o sistema, eles fazem com que eles criam música, pegam esses cantores para fazer com que eles façam música e nessa frequência para descontrolar a energia sexual. Nossa, cirúrgico. Você assistiu aquele documentário do Brasil Paralelo sobre a oficina do diabo? Não assisti, não. Mas eu escuto, mas eu pago assinatura. Eu já assisti, já. Exatamente. De assistir. É exatamente o que você acabou de falar, Gleides. Eles manipulam a questão da música, da cultura, para poder influenciar as pessoas a viver nessa porque, na verdade, se você for entender... Se o cara for entender o ponto da raiz, da prosperidade, da felicidade e de Deus, a essência do todo dentro dela, é o qual, pô? É a base de todo... É quando o cara se descontrola da energia sexual. Aí o que acontece? Seus tios, né, e tem a questão do homem, seu pai querendo ser aquele homem alfa, mesmo sem ter, aí usava o dinheiro para poder suprir e tentar equilibrar essa luta interna dentro dele, entre ser o bobo e ao mesmo tempo ser aquele cara, o homem, de ter relações e fazer com que as mulheres gostem dele. Aí o que eu faço? Ela não vão querer casar comigo, ou ficar comigo, ou me querer namorar comigo, por quê? Porque eu sou um homem bobo. Então, é só um relacionamento e mais nada que queira ficar fixo. Então, ele usou o dinheiro. Lembre que é o que acontece. Ele se sabotou. Oi? Que dinheiro? Então, é o que eu estou dizendo a você, ele não conseguiu fazer a base de sólida, de prosperidade, porque antes de quando o dinheiro vinha para a mão dele, que era a energia de troca, ele se sabotava. É isso por isso que ele não acumulou. Faz sentido? Peraí, repete de novo, peraí. Vai. Então, veja bem, repare só, quando o seu pai, qual a profissão dele? Qual a profissão dele? Rapaz, ele cresceu na roça, ele só fez até a terceira série. Aí, mas ele tem uma energia de troca, Qual é a energia de troca do dinheiro? O dele é tempo. Então, tempo, mas tem uma. Mas mesmo assim, sem essa expansão, tudo veio dessa base dele, dessa questão aí, desse autodescontrole. Mas era algo interno dele que ele queria corrigir, entendeu? Por isso que a questão do dinheiro, a base, primeiro que a profissão, que é a energia de troca, ela estava limitada com um salário, por exemplo, que só recebe aumento a cada um ano, lembre disso, que aumenta a inflação, tudo aumenta para poder o cara ficar baixo. Então ele vai conseguir um aumento só cada um ano, então demora tempo de vida, demora muito tempo, por isso que eu falo direto, agora tem que sair dessa parte. Tá vendo, Oscar? Tá vendo fazer outra que não tenha dinheiro, que o dinheiro não fique limitado, pô. É o primeiro ponto. Por isso que a energia de troca está bem clara. Aí esse ponto, seu pai se perdeu. Aí teve a questão da identidade masculina, que era a luta do homem bobo com o cara que era o homem que quer ser o amante, lembre que é o outro arquétipo do amante, junto com o governante, geralmente, é sério, sem muito se eu falar que eu acertei, tudo bem, mas eu acredito que eu vou ser assertivo. Por exemplo, geralmente quem dominava toda a questão da sua casa, da vivência, do dinheiro, para ter um equilíbrio foi sua mãe. E ela sempre teve essa dificuldade. Ele deu uma cagada que ele acertou na mulher que ele casou, bicho. Não, então, mas eu vou dizer a você, não é só sobre acerto, pô. É o que acontece. Geralmente, sua mãe vai ter algum tipo de dificuldade na paternidade, na infância, que ela ficou sujeita a querer um cara como ele, com essas dificuldades. Por isso que o cara pergunta, é só um padrão, cara. Quando você entende o padrão, ele se repete. Não tem nada de ocultismo aí, entendeu? Entendi, claro, pô, é verdade. E faz sentido. Aí o que acontece? Sua mãe teve que reduzir a energia dela, predominante, para poder conviver na sociedade onde o homem tem que casar com uma mulher. E agora, qual homem que ia conseguir, aceitar uma mulher predominante? Tem que ser um homem que tem essa fragilidade do homem bobo. Olha que negócio da poxa, velho. Acertou certinho. Que energia feminina também. Uma energia feminina. Quando você entende esse jogo todo, cara, é foda. Tô dizendo a vocês, eu só dou mentoria, né? Ou o cara que vem comigo, eu nunca falei abertamente. Vocês vão ser o primeiros a poder eu falar assim abertamente. Mas usa isso aqui como propaganda, pô. Assiste esse episódio aqui desse podcast aqui. Com certeza. E outra coisa, Sidônio, vou mais além. Aí foi quando eu encontrei um cara, minha mente, digo, cara, como é que eu faço para burlar o sistema da personalidade, do arquétipo e do dinheiro. Por isso que você vai estudar na física quântica, você vai aprender a manipular a matéria. Aí foi quando eu fui estudar mais um pouco profundo.
Aí, quando aí eu falo bem assim, eu tenho que corrigir a personalidade. Como eu vou corrigir a personalidade? Aí entra a ressonância harmônica, pô. Que eu aprendi, que eu super recomendo, cara. Hélio Couto, velho. Não, velho. Porque o que é que ele faz? Se eu de ressonância harmônica. Porque o que é que ele faz? E eu também faço, que é o que? A modelação de personalidade. Você vai deixar de ter o arquétipo do homem bobo para ser o arquétipo do homem governante. E isso Primeiro o cara tem que ter o nível de consciência primeiro para poder querer mudar, né, não? Não, agora você falou tudo. Porque, na verdade, eu tenho que entender que essa parte é um nível de consciência onde existe a falha, o erro, onde me prejudicou, que eu tive mais ponto negativo e positivo do que positivo. Então, o cara, então, se for analisar tudo que eu já vivi, eu tive mais ponto negativo e sofrimento do que ser feliz nessa personalidade aqui. Então, o que eu preciso fazer é a modelação. Aí tem que fazer ressignificação, tem que fazer hipnose e fazer mantra. Aí entra a ressonância harmônica. A ressonância harmônica vem as habilidades. Aí eu vou dar uma sacada para vocês agora aqui, em primeira mão. É tipo assim, veja bem, eu peguei amizade com você, que existia uma debilidade minha emocional, e você foi o cara que supriu minha debilidade emocional. Aí a gente ficou muito próximo, aí eu passei dificuldade no casamento, um exemplo, passei dificuldade financeira, que eu não entendia de todas essas questões. Aí encontrei você, que você supriu minha necessidade financeira, me ajudou emocionalmente com palavras de apoio. E aí o que acontece? Veja, aí você me apresentou, por isso eu falei para você dos filhos com o pai, é a conexão. Aí você me apresentou Michael Jackson. Aí Michael Jackson assiste o filme, aí tá outra coisa, cara, os videoclipes e tal, e você tal. Só que como eu gosto muito de você, aí você me apresentou ele, eu também começo a gostar daquilo. Lembra que entra a autossugestão e a gente é 5 pessoas que a gente anda. E geralmente a gente tem os mesmos hábitos, os mesmos costumes, os mesmos gostos. E mesmo que a gente não tenha os mesmos gostos, a gente se torna, porque aquela energia das outras pessoas que são predominantes no nosso ambiente, fazem parte, começam a fazer parte da nossa personalidade. Você tá entendendo? Sim. E aí o que acontece? Aí depois de um mês, aí... E o cara, pô, tô cantando igual Michael Jackson. Aí depois de 3 meses, eu tô dançando igual. E de onde você veio? Pô, você entrou numa frequência, a gente chama de frequência harmônica. Aí você pegou o código de alguém e colocou na sua personalidade. É quando você começa a ter o ponto de modelação. É por isso que diz que a gente tem que se espelhar em pessoas que a gente quer chegar, né? Você quer cansar, copiar a forma como elas... Porque se você quer chegar onde ela chegou, você tem que copiar ela. Isso. Agora tem... Pode falar, Sidoni. Só para adicionar aqui, na mentoria que eu fiz com o Pablo Marçal, 2022, Sim. um dos deveres que ele passou para a gente foi justamente isso, a questão da modelagem de pessoas. E aí teve 52 pessoas que a gente tinha que modelar, tem todo um framework para você fazer estudar cada pessoa, tá entendendo? Então, aí veja, você estuda, tenta pegar aquela frequência, que é aquelas habilidades que o cara tem, só que exige, eu vou mais além ainda, cara, porque eu sou um cara que se o cara, eu digo, não o que é que eu posso, como é que uma mente ativa? Aí, por exemplo, hipnose, reprogramação mental e mantra. E o espelho, frente a frente no espelho, você vai botar as afirmações daquilo que você quer. Só que existem os arquétipos elementares, cara. E quais são eles? Pô, eu vou fazer foda, vai ser foda agora. Os animais. Com a observação de energia, você pode olhar os quadros, tela de águia, de leão. Eles são os arquétipos elementares, que eles vão colocar, tipo, aquela energia que aquele animal, ele geralmente executa ou faz para você se tornar parte, você se torna aquela frequência delas, que é os arquétipos elementares. Oi, Oscar, você não é a águia lendária? Você não tem a página lá? Então, aí por isso que a galera, pô, elas colocam, muita gente coloca os arquétipos. Você já viu, não, quadros de tela de animais nas casas? Então, todas elas têm uma energia. Então, você tem que se sintonizar naquela energia para aquela energia fazer parte da sua personalidade. E é isso aí, você consegue pegar o código de alguém que tenha a pele bonita, conseguir emagrecer, que fala bem, que tudo como ele se veste é fácil. E Hélio Couto tem lá, tem a questão de graça, que demora um pouco, e tem a questão paga lá, que você pede a ressonância harmônica de quem você quer.
E ali você se conecta com aquela energia e você começa a fazer modelação. Aí no 10 a gente faria modelação com seu pai, tipo, para ele deixar de ser o cara bobo. Mesmo que tenha, que ele nasceu, aí por isso como é que eu faço para burlar? E por isso que eu fui treinar a numerologia. Porque a numerologia cabalista e védica, quando eu troco o meu nome, que tem uma energia, que tem um ciclo de vida, eu faço com que o universo burle e eu não tenha mais ela para adquirir outra. Por isso que os artistas, eles fazem a numerologia cabalista, porque aquela energia não tem sucesso. Aí tem os números que quando já bate, você já nasceu, que é 11, 22, 30, não se divide, pô. Aí quando você passa com seus, faz a soma dos seus números lá, do seu nome, e ele bate de 1 a 9 tem um ciclo, né? De 0 de 1 a 9 tem um ciclo. Depois de passar 11 não se divide, 22, por isso que a galera usa 13, porque esses são números da prosperidade já. Quem nasceu com o número 22 geralmente tem a tendência, tipo, tudo que tocar já, tipo, fluir, pô, não precisa ter muito esforço. Já flui, já dá prosperidade, já dá dinheiro, porque, na verdade, essa realidade que ele viveu, que ele está vivendo aqui, porque aí a gente vai ter mais além, né? Que é as realidades paralelas, diversões suas, que o universo entra em colapso, todas as realidades existem, dentro das suas escolhas, aí você vai conseguir burlar, entendeu? Para essa realidade aqui. Aí você veio com não, é para viver um ciclo, aí para ver se eu não quero viver não, porque aqui tá ruim demais para mim. Então vou pular essa realidade minha matéria para viver outra. E aí a galera faz esse tipo como é o nome, de mudança, né, de nome. Porque quando a galera te chama pelo nome, você pode observar. Se você olhar na numerologia, você vê que Gabriela, Gabriel, não flui dinheiro. Aí que a galera usa, aí Gabi, Gabigol, Maria Gabriela, Gabi. Tudo que eles usam Gabi, é verdade, Gabi como apelido, porque existe. Aí você vai ter que estudar frequência, energia e número. Aí você vai entender que tudo que existe no universo foi criado com as letras e que as letras têm um número e que tem uma energia e uma frequência. Por isso que o nome é muito importante. Quando você diz assim, quando eu digo Gledson com Y, ele tem uma frequência e uma energia. Quando eu boto Gledson sem isso, ele tem outra frequência e outra energia. Entendeu? E o meu Oscar? Eu ia falar agora, e Sidônio? E Oscar e Sidônio, como é que é? Então, lembre que pronto, aí tem um fluxo do que você queria que ver. Eu, na verdade, por exemplo, eu tenho que fazer, na verdade, a sua numerologia cabalística ou védica aí para você. Né? Tem todo um sistema para poder fazer. É isso. Para não ser assim também, porque eu vou dar seu ciclo de vida, blá, 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 blá. Você vai entender tudo, cara. Aí depois você vai entender, eu te falei para você como hackear esse processo, aí você vai entender, pô, o que Gledson ensinou ali, como é que eu vou conseguir aplicar. E aí você vai ver que modela. Aí o que acontece é quando você quer se transformar na realidade que você quer viver, o que é que você quer viver, quem você quer viver, como você quer se vestir, como você quer falar. Aí você como é que você burla essa questão do universo? Aí tipo você vai tipo começar a agir como aquela pessoa age, até que aquilo ali se torne parte da sua personalidade.